Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esther, capítulo 4, diz assim o texto. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então as servas de Esther e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita. Mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Esther chamou Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Hataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Ramã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Susã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Hataque que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e, na sua presença, lhe suplicasse pelo povo dela. Hataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Hataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther. Não pense que, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha? Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susã e jejue por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Vamos orar, irmãos? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não nos deixou ao léu, mas o Senhor se revelou, Pai, a nós e revelou qual é a sua santa vontade. Nos ajuda, Senhor, através, Senhor, das histórias bíblicas que o Senhor, pela sua graça, deixou registrada e pela sua soberania, Deus, permitiu, Deus, que ela chegasse até nós, hoje na nossa própria língua. Fala através dessa palavra, Pai. Fala aos nossos corações na manhã de hoje. Fala, Deus, aos que estiverem ouvindo pelas suas casas, depois desse vídeo for reproduzido, Pai. Fala a esses corações, Pai. É o nosso desejo. Em nome do Teu Filho amado Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, já faz um tempinho que a gente foi em Esther, né? Então, fazendo só uma retrospectiva, lá no capítulo 1, a gente conheceu o cenário que se passa a história, a Pérsia do século V a.C., que na época estava sendo governada pelo rei Assuero, ou o rei Xerxes, como ele é conhecido nos livros de história, né, mas é apenas uma variação da língua do nome. E a gente conheceu também no capítulo 1 a rainha Vasti, que foi deposta por causa da sua desobediência, porque ela se recusou a aparecer na presença do rei quando este lhe havia solicitado. No capítulo 2, nós conhecemos, então, Esther e Mordecai, ou Mardoqueu, né, dependendo também da versão que você use, que, através da soberania de Deus, da graça de Deus, Esther foi, então, colocada no lugar de Vasti. E no capítulo 3, nós conhecemos o último personagem da história,
que nós chamamos de um antigo inimigo do povo de Deus, mas com um novo nome. Nós conhecemos, então, a figura de Hamã. Nós vimos que Mordecai se recusou a adorar, se recusou a se prostrar perante a soberba de Hamã, e por conta disso, Hamã achou pouco fazer mal contra Mordecai e decidiu fazer mal contra todo o povo de Deus, contra todos os judeus, e convenceu, então, o rei Assuero a assinar um decreto autorizando o extermínio desse povo. E é por isso, irmãos, que nós estamos, então, aqui nesse momento, onde Mordecai está sofrendo muito quando ele sabe tudo o que havia se passado. Imagine se você fosse Mordecai, né? Imagine que talvez Mordecai estava se sentindo culpado, né, por ter sido justamente ele o pivô, a causa desse decreto tão maligno de destruição de todos os judeus. Aqui, Mordecai, então, ele toma uma atitude, né, no versículo 1. Essa atitude é uma atitude passiva, né, ele rasga suas roupas, ele se cobre de pano de saco e cinza, e também uma atitude ativa quando ele sai pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Mordecai, irmãos, aqui ele está agindo de acordo com a situação que ele estava vivendo. E isso é o normal. Nós, normalmente, agimos de acordo com a situação que nós estamos vivendo. Isso é o normal. Algumas pessoas, por exemplo, reagem de forma atípica a alguma situação, como, por exemplo, em uma situação estressante, em uma situação de muita tristeza, em um velório, por exemplo, algumas pessoas sentem vontade de rir, né? Mas isso não é o normal. O normal é que a gente haja com tristeza em uma situação de tristeza, de luto, de dor. E é isso que Mordecai faz aqui. Ele rasga suas roupas, ele se cobre de pano de saco, ele sai pela cidade e chega até um ponto onde ele poderia chegar, até a porta do rei. Porque para entrar dessa porta para frente, ele tinha que ter trajes adequados e ele não estava vestido, né, de acordo com aquela situação. Ele não podia entrar dali para frente. O versículo 3, ele conta, irmãos, o que é que estava acontecendo em todas as províncias. E a gente vê que aonde chegava essa palavra do rei, que no capítulo 3 a gente viu que foi mandada partir com toda pressa, Hamã, ele tinha pressa de que essa palavra se espalhasse o mais rápido possível, porque ele queria o caos mesmo, ele queria causar o terror, ele queria deixar o povo angustiado, porque esse decreto sai no segundo mês e o povo seria morto lá no último mês do ano, né? Eram 10 meses para o povo ficar remoendo essa ideia de que seriam mortos, de que seriam exterminados. E o povo reage conforme Mordecai também reagiu, né? Eles estão tristes, eles estão de luto, eles jejuam, no versículo 3, choram, lamentam e também se deitam em pano de saco e em cinza. Eles reagem de acordo com a situação. Então entra Esté nessa história. É interessante como Esté, ela mora no mesmo lugar, ela mora dentro do Palácio Real, mas ela está alheia à situação que está acontecendo, né? Ela não sabe o que está acontecendo. Quando ela sabe que Mordecai não está entrando mais no palácio e está ficando à porta porque ele está vestido de pano de saco e rasgou as suas vestes, o que é que ela faz? Ela manda uma roupa para ele. Esté, ela age de acordo com aquilo que ela sabe. O problema é que o que Esté sabe era parcial. Esté não conhecia a história toda. Esté só conhecia a situação externa. Ela sabia que Mordecai estava com as roupas rasgadas e vestido de pano de saco, então ela tenta, o que é que ela entende que está ao alcance dela fazer? Mandar novas roupas para ele. É isso que ela faz. Só que Mordecai se recusa, ele não aceita, né? Ele se recusa a vestir essas roupas. Então, Esté toma uma decisão inteligente dessa vez e ela vai investigar o porquê, afinal de contas, ele rasgou as suas roupas e está vestindo pano de saco, né? Eu acho que era até o mais normal ela tentar saber disso primeiro, mas Esté, por alguma razão, por algum motivo, talvez porque ela estivesse confortável, né, na nova situação dela de rainha, na nova situação dela ali no Palácio de Assuero, ela meio que agiu com uma certa indiferença da situação. Agora não, ela procura saber a situação e manda esse eunuco que está sobre as suas ordens, Rataque, ir até a praça da cidade, se encontrar com Mordecai. É onde Mordecai conta tudo o que havia acontecido com ele. No versículo 7, ele fala que ele falou da quantia de prata que Hamã tinha prometido, falou do aniquilamento dos judeus, inclusive deu uma cópia do decreto que foi publicado na cidade e pediu que Rataque dissesse
tudo, que ele fosse preciso, que ele fosse exato nas palavras, que ele não medisse palavras, né? Que ele fosse bem direto na situação que o povo estava enfrentando. Irmãos, quando nós estávamos meditando no livro de Oséias, nós comentamos bastante mesmo, acerca da importância do conhecimento do Senhor. Lá na Reforma Protestante, um dos lemas da Reforma, né, um dos famosos 5 solas, foi a sola Escritura, né, toda Escritura, só Escritura, melhor dizendo, que depois ficou melhor dito, né, melhor explicado como toda Escritura, porque só a Escritura dava a ideia de que a gente podia pegar um texto qualquer, vamos supor, Esté 4 mesmo, e desse texto eu usava apenas esse texto para fundamentar a doutrina A, B ou C. A gente pegava porque Deus amou o mundo, João 3,16, e aí fundamentava uma doutrina em João 3,16. Você estava usando só a Escritura para criar aquela doutrina, mas você não estava de posse de todas as informações que você precisava. Só a Escritura não é suficiente, mas é preciso que a gente tenha um vislumbre, que a gente tenha uma ideia de toda a Escritura, de toda ela, de Gênesis a Apocalipse, para que a gente possa agir de maneira adequada à situação. Esté não age de maneira adequada à situação no primeiro momento, porque ela não tem todas as informações. Eu sempre gosto de citar esse texto, irmãos, lá de João 7, salvo engano, quando Jesus, lá na festa dos tabernáculos, ele se põe de pé e disse: aquele que tem sede, vem a mim, beba. Aquele que tem sede, aquele que quer me conhecer, tem que conhecer a mim, como diz a Escritura. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Irmãos, o nosso conhecimento não pode ser um conhecimento parcial. Não pode ser um conhecimento inadequado da palavra de Deus, de quem é Deus, de quem Ele é. Esse conhecimento precisa ser um conhecimento completo, senão a gente não vai agir da maneira correta, da maneira que esse conhecimento ele faz com que a gente haja. E olha o que é que Mordecai, melhor dizendo, ele fala para Esté, né? Mordecai pede que Hataque mostrasse isso, versículo 8. E ele fala o propósito, né? Qual é o propósito? O a fim de quê, né? Prestem atenção toda vez que você lê na Bíblia, né, irmãos, essas expressões de finalidade, né? Qual era o objetivo de Mordecai com tudo aquilo? Versículo 8, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. O objetivo pelo qual Mordecai estava falando isso, o objetivo pelo qual Mordecai queria que Esté tomasse ciência e tomasse conhecimento de toda a situação que eles estavam vivendo, era para que ela se colocasse perante o rei e pedisse misericórdia. Irmãos, a nossa situação não é uma situação tão diferente assim do povo da Pérsia, do povo que estava vivendo na ameaça de destruição completa. A Bíblia fala que Satanás ele é como um leão que anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. O nosso inimigo é o mesmo, irmãos. Como eu falei, ele é um antigo inimigo do povo de Deus. Ele mudou apenas de nome. Ao longo da história ele vai mudando de nome, mas o nosso inimigo continua querendo roubar, continua querendo matar, continua querendo destruir e aniquilar o povo de Deus. E nós, irmãos, maculados, manchados pelo pecado original, herdeiros de Adão, na culpa que ele conseguiu para nós ali, quando ele desobedece Deus ali no Éden, em Gênesis 3, nós vivemos muito reféns, nós vivemos muito sujeitos a esse ataque do inimigo. Nós somos muito frágeis, muito debilitados, irmãos. E se não fosse o Senhor, se não fosse aquilo que Cristo conquistou na cruz por nós, se não fosse a justiça que nós temos aprendido à noite em Romanos, né, dele, que foi imputada em nós com certeza sucumbiríamos, nós cairíamos diante desse inimigo. Mas nós precisamos entender, irmãos, quem nós somos. Nós precisamos entender a situação mortal que o nosso pecado nos coloca para que a gente possa agir de forma adequada. Se a gente entendesse, irmãos, de verdade o que é que o pecado é, o que é que o pecado faz, não apenas na sua vida, mas o que é que o pecado custa para Cristo, o preço do pecado que Cristo teve que pagar ali na cruz do Calvário, a gente agiria de forma
diferente, sabe, irmãos? Eu realmente acredito que se nós entendêssemos melhor, se nós tivéssemos um conhecimento adequado de quem nós somos, da nossa situação, da nossa condição diante de Deus, nós agiríamos diferentes. Nós entraríamos na presença do nosso Deus Santo e pediríamos misericórdia. E na sua presença, nós lhe suplicaríamos que Ele nos socorresse, que Ele nos ajudasse. Irmãos, nós precisamos muito. Nós somos desesperadamente carentes da sua graça, da sua misericórdia, de que Ele estenda o seu cetro sobre nós. Irmãos, e hoje nós temos esse privilégio de poder entrar na presença de Deus, né? Antes esse era algo que era feito uma vez no ano e era feito representado pelo sumo sacerdote no dia da expiação, que entrava no Santo dos Santos e fazia expiação pelo pecado do povo. O Senhor Jesus foi aquele que abriu pela sua carne, pelas suas chagas, o livre acesso ao Pai. E hoje a gente pode entrar na presença santa dele, conhecendo a nossa situação, porque se a gente entra na presença de Deus, se o objetivo é entrar na presença de Deus para falar abobrinha, né? A gente tem que entrar na presença de Deus, irmãos, sabendo da nossa situação, tendo conhecimento do que é que a gente precisa fazer ali. A gente canta músicas, né? Ou pelo menos já cantou em acampamentos e aí em tantos lugares, que na presença do Senhor dá vontade de pular, de correr, disso e daquilo. Irmãos, essas coisas são consequência. A gente entende que a vontade a alegria decorrente da salvação nos dá vontade de gritar de alegria de fato. Mas, muito antes de chegar nesse momento, a gente precisa passar pelo momento de quebrantamento na presença de Deus, precisa passar pela humilhação, precisa passar pelo momento de ficar prostrado na sua presença, suplicando o seu favor. E Esther, depois de conhecer essa situação toda, ela manda dizer para Mordecai, olha, tudo bem, eu não estava sabendo da situação, que era tão grave assim, mas eu acho que você também não sabe da minha situação, você deveria saber, porque todos os servos do rei, versículo 11, e todos os povos das províncias sabem que ninguém entra na presença do rei sem ser convocado, ninguém, e tem 30 dias que eu não sou chamada. Não adianta especular, irmãos, a gente não sabe por quê, se o casamento de Esther estava passando por alguma situação ou não, ou se o rei estava de lua ou não, ou porque o rei estava há 30 dias sem querer ver sua esposa. Não sabemos, não adianta especular. O fato é que ele estava 30 dias sem convidar Esther para a sua presença. E Esther disse, Mordecai, agora, o que é que eu posso fazer? Eu não posso entrar na presença dele. Eu não posso entrar na presença dele porque senão eu posso morrer. E Esther fala, e Mordecai volta para Esther e diz assim, é verdade. Se você entrar na presença dele sem ser convidada, você até pode morrer. Agora, se você não entrar, é certeza de que todos nós morreremos. Agora, Esther, quem sabe, se não foi para esse momento, se não foi para essa conjuntura que Deus lhe elevou à condição de rainha. Você já parou para pensar nisso? Esther, então, irmãos, agora, Esther, que no começo do texto, lá no capítulo 2, né, o próprio Mordecai sugere que ela não use o nome hebraico dela, né, que ela não seja conhecida como Radassa, e sim como Esther, o nome persa. Mordecai, que é aquele que sugere que Esther se misture, né, dentre o povo da Pérsia, que ela não demonstre a sua nacionalidade, não demonstre de que povo é. Ele fala, Esther, não dá mais para esconder. Não dá mais para você ficar calada. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa agir como uma judia. Você precisa agir como um membro do povo de Deus, porque senão todo o povo de Deus vai morrer. Agora sim, mesmo se você não quiser fazer nada, ainda que você se recuse a fazer isso, eu sei que Deus vai levantar em outro lugar um livramento para o povo de Deus. Esther ouve aquelas palavras e ela pede que respondam a Mordecai da seguinte forma: reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem por mim. Não comam, não bebam, eu e minhas servas também jejuaremos. Irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Ela sabia que ela tinha esse risco. Ela sabia, irmãos, que em alguns momentos levar
a bandeira de judeu, carregar no peito o símbolo do judaísmo, né, a estrela de Davi, durante o período da Segunda Guerra Mundial, era um símbolo, era um selo de morte. As pessoas que carregavam aquele símbolo no peito, elas estavam marcadas para trabalhos forçados nos campos de concentração e depois para as câmaras de gás. Carregar, irmãos, as marcas de Cristo, às vezes vai colocar a gente em situações delicadas. Muitas vezes não vai custar a nossa própria vida, mas às vezes pode custar uma amizade, muitas vezes pode custar um emprego, muitas vezes pode custar algo que você talvez não esteja disposto a abandonar. Mas Esther, nesse momento aqui, ela se enche de coragem e ela decide nesse momento arriscar a posição dela, arriscar a vida dela para poder clamar diante do rei pelo povo dela. Quando Esther, irmãos, ela vai até a presença do rei, ela não sabe se ela ia viver ou morrer. Ela não conhecia o final da história. Mas quando Jesus Cristo ele compareceu no tribunal de Pôncio Pilatos, ele foi sabendo o fim da história. Ele não foi enganado. Ele não foi lá sem saber se ele ia viver ou morrer. Ele foi sabendo que ele ia morrer. Cristo, ele não se envergonhou diante do Pai, irmãos, de morrer por nós, como nós vamos ver hoje à noite, quando nós ainda éramos inimigos dele. Quando nós ainda éramos inimigos da cruz de Cristo, ele foi até o Rei, ele foi até o Pai interceder em nosso favor. Ele morreu, ele carregou a culpa que era nossa, irmãos. E eu acho que o que ele fez nem se compara, irmãos. Nem se compara a nada que nós pudéssemos fazer por ele. E ainda que a gente entregasse a nossa vida, né? Ainda que nós entregássemos tudo como nós cantamos aqui, né? Eu entrego tudo, entrego a minha vida. Ainda que a gente vivesse de fato a letra dessa música que a gente cantou, isso não apagaria as nossas faltas, isso não seria suficiente para garantir a nossa salvação. Mas a fé que nós temos no sacrifício do Filho de Deus nos garante livre acesso à presença de Deus. Então vamos entrar na presença desse Deus Santo, irmãos, conscientes de quem nós somos, conscientes das nossas falhas, conscientes dos nossos pecados. E quando chegar o momento que nós tivermos que levantar a bandeira de Cristo, quando chegar o momento que nós tivermos que nos posicionar, nós clamemos com coragem para nós agirmos como Esther. Que Esther não tinha coragem por si só, irmãos, mas foi o próprio Deus, o próprio Senhor que ajudou ela nesse momento e lhe deu coragem para ela enfrentar essa situação difícil. Que o Senhor nos ajude mesmo a enfrentarmos o que for preciso, irmãos, pelo testemunho de Cristo. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus, nós queremos te clamar, Deus. Nós queremos te pedir, Deus, a tua ajuda, Pai. Porque nós, Senhor, somos tão imperfeitos, Senhor. Nós somos tão covardes, Senhor. Nós estamos tão longe, Senhor, do que precisávamos ser, Deus. Nós, assim como Esther, muitas vezes queremos nos misturar a esse mundo, Pai. Nós queremos passar invisíveis. Nós não queremos ser os chatos que vão falar que as pessoas estão erradas. Nós não queremos ouvir que nós somos os donos da verdade. Deus, nós não somos os donos da verdade. O Senhor é a verdade e o Senhor é o nosso dono. Oh Deus, como Paulo, Deus, nós queremos internalizar a verdade de não nos envergonharmos do Evangelho, Pai, porque ele é o poder de Deus. Pai, o mundo está vivendo, Deus, em crise sem o Senhor, mas, Pai, nós temos, Senhor, a resposta, Deus. Nós temos, Senhor, aquilo, Pai, que o mundo precisa, Deus. Portanto, nos dá coragem, Deus. Nos dá coragem de testemunharmos do Senhor nesse mundo, Pai. Que ao sair daqui, Deus, que a começarmos a nossa semana na segunda-feira, Pai, que amanhã, Deus, nós nos lembremos dessa palavra, Senhor, e tenhamos coragem, Senhor, de, através das nossas vidas, Senhor, do nosso testemunho, Pai, honrarmos e glorificarmos o nome de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a fazer isso, Pai, porque por nós mesmos, Pai, nós não conseguiríamos. Em nome de Jesus, do Teu Filho amado, Pai, que entrou na sala do trono para que nós pudéssemos entrar através da Tua mediação, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém.